conosco agora no horário das 17, ajudem a divulgar nas unidades que amanhã, às 11 horas, tem a outra aula, né, para a turma 2, tá bom, gente? Então, boa aula para todos, sejam todos bem-vindos. Bia, é com você. Muito obrigada pela recepção, Dani. Obrigada a todo mundo que está aqui conosco. Esses dois temas que nós escolhemos são temas bem prevalentes na atenção primária em diversos níveis, a gente vai conversar sobre isso. E eu queria pedir para o Dr. Rafael começar. Acho que é melhor você compartilhar, né, Rafa, a primeira parte. Beleza, pode ser. Veja se você consegue aí. Eu acho Senão eu que te sim. coloco como administrador. Acho que foi. Tá aparecendo? É que eu tô voltando. Tá. Uhum. Beleza. Então, começando aí, gente, estamos com temas que são bem densos, na verdade, não só para atenção primária, mas dentro da própria especialidade, assim, no cuidado especializado, saúde mental é uma coisa mais específica, né, porque são transtornos, essa é uma nomenclatura que é adotada em alguns manuais do Ministério, que é os TMGP, assim como tem as DCNT, doenças crônicas não transmissíveis, teriam os transtornos mentais graves e persistentes. E os maiores representantes temos aí o transtorno afetivo bipolar e as psicoses. Engloba basicamente condições que são crônicas, então com altos índices de recorrência ou então de piora caso não tratados, e que podem cursar com uma evolução grave, com internações, com morbidade alta para os pacientes. E por serem temas muito densos, assim, temos só esse momento aqui, a gente tentou dar um pouco uma enxugada, não nos atermos muito a questões teóricas, mas mais um pouco mais para a prática, assim, para instrumentalizar o cotidiano de quem está ali na APS. Só para quem não estava antes, né? Sou o Rafael, a doutora Beatriz, e eu vou começar a primeira parte, coube a mim falar do TAB, né? Então, esse slide eu já tinha colocado na aula anterior, de depressão. TAB, ele é um transtorno afetivo, então ele vai acometer a função do humor e do afeto, né? Lembrando que o humor é aquele colorido da vida afetiva de uma pessoa, da vida emocional, basal para todas as outras funções psíquicas, e alguns pontos, assim, gerais sobre o TAB. Ele vai ter uma prevalência, ele é dividido em dois tipos, tipo 1 e tipo 2, vou falar um pouquinho mais para frente aqui, mas o tipo 1 tem uma prevalência um pouquinho menor, o tipo 2 já é uma prevalência um pouquinho maior, mas aí 3,8 da população. Se a gente pensar numa população maior, é um número bem relevante. Uma doença crônica, recorrente, com altas taxas de comorbidades psiquiátricas mesmo, principalmente ansiedade. Tem uma mortalidade elevada, geralmente vai ser por causas cardiovasculares, que esses pacientes tendem a ter, mas também por suicídio. Entre os transtornos psiquiátricos, ele é o que tem a maior incidência de suicídio, até 30 vezes mais chance de suicídio do que a população não afetada. Ele pode ocorrer em crianças, pode começar já na infância, não vai ser o nosso foco aqui, mas apenas comentando que pode acontecer, e que a mania, que é a fase marcante do transtorno bipolar, nas crianças ela vai se apresentar mais com irritabilidade, então é diferente do adulto. Então, podem ocorrer hospitalizações, costumam cursar com prejuízo ocupacional, familiar e pessoal. Isso é uma coisa importante. Tem uma demora na conclusão do diagnóstico. Em média, esses pacientes ficam 10 anos sem ter um diagnóstico correto. Mas não significa que eles ficam sem atendimento. Significa que eles já passaram, em geral, por atendimentos médicos, tanto em atenção primária, quanto às vezes até em especialista, e mesmo assim não recebem o diagnóstico correto, são tratados com outros, com base em outras hipóteses, não tem melhora, podendo até ter piora do quadro. Um aumento na morbidade, na mortalidade, e mortalidade prematura, né, e anos de vida reduzidos em relação à população geral.
Então, aqui é mais uma versão daquele gráfico que eu trouxe. A gente tem ali no meio seria o esperado para o humor normal, que a gente chama de eutimia. Oscilando para cima, teria elevado, seria a fase maníaca ou hipomaníaca, e para baixo, a fase depressiva. O TAB tipo 1, que é a apresentação mais grave desse transtorno, ele é o quadro em que o paciente vai ter episódios depressivos, e aí a depressão é aquela clássica que a gente fecha com 1 mais 4, né, segundo o DSM, tem que ter um critério maior e pelo menos mais 4 menores, e tem que ter um episódio maníaco ao longo da vida dele. Se esse paciente tiver um episódio de mania plena, mania mesmo, não hipomania, bem documentado, pode ter sido, ele nunca teve nenhum quadro depressivo, mas ele fez um quadro maníaco na vida, a gente já é autorizado pelo DSM-5 e na revisão dele do ano passado, a fechar o diagnóstico de transtorno bipolar do tipo 1. É um paciente que ele vai apresentar maior risco de virada maníaca no uso de medicações antidepressivas, e ele costuma ter um pouco de mais gravidade, ele pode cursar com psicose também, esse é um marcante principal entre o TAB 1 e o TAB 2. O TAB 2 ele já é um pouco mais um quadro mais ameno, ele cursa com depressão e hipomania. A hipomania eu vou especificar um pouquinho ali na frente o que é para a gente reconhecer, mas ele necessita de um episódio depressivo também, fora um episódio hipomaníaco, para podermos dar o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2. Tem menor risco de virada maníaca. E ele predomina ao longo da doença, esse paciente, na maior parte do tempo, ele vai se encontrar num episódio depressivo. Mania, não vou ficar lendo o critério aqui, é só para a gente relembrar que ele é uma fase em que, um período da vida, então não é ao longo de um dia só, mas é um período que vai durar no mínimo 7 dias, pelo DSM, ou até 4 dias, caso haja necessidade de internação, em que Áudio, né? Rafa, fechou seu áudio sem querer, eu acho. Se der pra... Ainda tá com o áudio fechado. O seu. Tá mesmo, né, gente? Acho que ele vai sair e entrar de novo. Enquanto isso, eu mandei de novo o link da lista de presença para quem entrou agora. Agora, tá me ouvindo agora? Deu certo. Uhum. Então, beleza. Esses critérios diagnósticos que é importante a gente ter na cabeça não é necessariamente fazer o checklist, tá? É um erro muito comum em quem atua com saúde mental e não, ou que não tem muita experiência, está começando, fazer uma prática, uma lógica de checklist de sintomas. Embora sejam necessários para se fechar um diagnóstico, na prática a gente tem que ter muito mais feeling clínico e documentar os episódios, mas prezar muito mais a nossa entrevista do que um mero checklist de sintomas, de sim ou não. Então, aquele paciente que vai ter um aumento da autoestima, sensação de grandiosidade, vai estar mais falante, vai ter pressão de fala, que a gente chama loquacidade, verborragia, vai ter um pensamento que vai estar com uma progressão acelerada, podendo ou não ter uma concatenação prejudicada entre as ideias dele, mas geralmente sem roubo de pensamento, isso é mais característico do paciente psicótico. Envolvimento com atividades que sejam exposição de risco, por exemplo, ele vai ter um comportamento sexual mais ativo, vai fazer compras em excesso, vai gastar muito, começar projetos que ele não acaba. Lembrando que isso vai durar ali pelo menos
de 4 a 7 dias, podendo durar até meses. Não é... O que a mania não é? A mania não é aquela pessoa que, nossa, você é bipolar. No mesmo dia, seu humor tá assim, de repente você tá de outro jeito, você tá para baixo. Isso não é transtorno bipolar. Outra coisa que mania não é, na linguagem popular, é um hábito incomum que a pessoa tem, uma esquisitice. Ele tem mania de lavar roupa domingo à noite. Isso não é mania. E, via de regra, a mania, os sintomas devem ser percebidos pelo paciente, claro, mas também por outras pessoas que moram ao redor dele e que não é o comum dele fazer aquilo. É claramente uma fase que está deslocada do contexto dele, contexto histórico, clínico desse paciente. Outros conceitos importantes, a hipomania, ela vai ter as mesmas características do episódio maníaco, só que com uma intensidade menor. Não vai requerer internação, o paciente vai manter fazendo as atividades habituais dele, no mínimo 4 dias de duração, não pode ter sintomas psicóticos associados. Caso sejam identificados, a gente já passa para a identificação como mania mesmo. A detecção é muito difícil da hipomania. Primeiro porque o paciente, muitas das vezes, não vai perceber, não vai notar aquilo como uma queixa, e muitas pessoas ao redor dele, do convívio dele, podem também não perceber. Podem achar que é, e às vezes é mesmo, uma mudança, aconteceu alguma coisa de bom, ele está com humor reativo por algum outro motivo. Mas às vezes familiares que convivem mesmo todo dia, 24 horas por dia, conseguem ter essa noção. Mas aí requer a gente realmente ter bem documentado o que mudou. Então, ter o conceito de personalidade pré-mórbida aqui é muito importante. Características mistas vai estar mais nos quadros, pode estar nos dois polos, depressivo ou maníaco, vai ser quando aparecem sintomas do polo oposto naquele episódio afetivo. Então, por exemplo, traduzindo, se o paciente está num episódio depressivo, só que ele apresenta comemorativos de mania, agitação, irritabilidade excessiva, redução da necessidade do sono, ou quando ele está no episódio de maníaco, só que tem aspectos do humor depressivo. Aqui mais um artigo que ele tem, acho que 6 páginas, é bem interessante, pessoal da Unifesp, de 2005, que fala assim, do transtorno bipolar, ele já é conhecido pela humanidade faz muitos e muitos anos e já ganhou muitos nomes. Quando que a gente vai suspeitar do transtorno bipolar? Esse aquele paciente que chega na atenção primária para a gente com quadro de humor, geralmente, ou queixando de ansiedade, que eles não querem falar que estão com humor deprimido, mas falam que estão ansiosos. Os episódios maníacos e hipomaníacos nem sempre vão ter queixa. Primeiro que o paciente vai se sentir bem, ele vai ter uma sensação de bem-estar. E, às vezes, só os familiares acompanhando na consulta vão falar que ele não está muito normal, está agindo um pouco estranho. Pacientes que têm sintomas depressivos, mas têm um histórico ali de impulsividade, abuso de substância, irritabilidade. Pacientes que você vai questionando ali durante a entrevista os tratamentos que já usou, ou que está usando, só que estou no terceiro antidepressivo, não está funcionando. Lógico, você vai checar a adesão, você vai checar a dose, que às vezes está em subdose e tudo mais, usou uma semana e, claro, não vai ter resposta, mas está ali, está na segunda medicação, já está em dose mínima eficaz, está num tempo adequado, o paciente não teve melhora, ou então ele teve até uma piora, também é uma coisa para a gente ficar atento. Aqueles características da considerada depressão atípica, né? A sensação de pernas em chumbo, aumento do sono, hiperfagia, avidez por carboidratos, dificuldade nos relacionamentos sociais, no trabalho, problemas financeiros, questões legais, questão sobre o rastreamento. Assim como muitas outras condições na atenção primária, não é útil nem benéfico a gente ficar fazendo screening de todos os pacientes, mas aqueles que faz a gente levantar uma exclamaçãozinha ali, aí a gente pode se valer de alguns questionários. Tem vários, o M3 é um deles, mas
enfim, todos eles vão ser só como screening para aí você proceder para fazer uma análise diagnóstica. E fatores sugestivos mesmo da depressão bipolar, que também eu trouxe na outra aula, que marcadamente vão sugerir mais que aquele paciente que está com quadro depressivo, na verdade, é uma depressão bipolar. Idade de início precoce, depressão que se instala ali, que inicia na terceira década de vida, em geral entre 22 a 25 anos. Presença de psicose, a psicose pode estar presente na depressão unipolar, mas é mais comum na depressão bipolar. Aspectos atípicos da depressão, aqueles sintomas mais somáticos, de hiperfagia, hipersonia, labilidade afetiva, número de episódios depressivos que aquele paciente já teve durante a vida, então, depressão recorrente, que já está, por exemplo, no terceiro episódio de depressão. Histórico familiar é muito importante, porque é uma das condições que tem mais carga genética dentre as condições psiquiátricas. Ausência de resposta, ou então piora com o uso de antidepressivos previamente, as características mistas e o padrão de comorbidades que aqueles pacientes vão ter. Clínicas ou psiquiátricas. Só uma mais adendo também, que é aquele, eu já trouxe esse slide, mas em relação ao estado misto, que antes ele era uma entidade clínica em si, do DSM-5 para cá ele foi substituído. Você caracteriza um polo com características do polo oposto. Então, por exemplo, aquele paciente ele não é mais um estado misto. Ele é um paciente em fase depressiva com características maníacas. Ou o contrário, paciente em estado maníaco com características depressivas. Eu vou deixar aqui para os slides depois para passar, se quiserem dar uma olhada. O artigo que eu trouxe isso, ele cita os 4 As para a gente pensar na depressão mista, característica mista e bipolar. Aqueles pacientes com alta ansiedade, agitação, irritabilidade e um déficit de atenção associado. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla do diagnóstico? A relevância clínica da gente identificar uma depressão bipolar é porque isso vai mudar completamente o tratamento. Antidepressivos em monoterapia, eles não são indicados para paciente com transtorno bipolar, porque eles podem ter uma piora do diagnóstico de base e até incorrer no risco de uma virada maníaca. Por isso que a gente tem que pelo menos ter registrado isso para ninguém fecha o diagnóstico geralmente numa consulta, mas isso fica registrado para a gente ir acompanhando longitudinalmente. Se o paciente não teve resposta ao tratamento que a gente tentou, a gente repensa, revê o prontuário, vamos considerar a hipótese dele ser bipolar? Esse aqui é o artigo que eu trouxe, uma revisão da Lancet de 2020, que é bem legal, é muito longa, está bem tranquila para ler. E já passando para o aspecto mais prático. A abordagem inicial num paciente com transtorno bipolar é aquela consulta que vai ter uma avaliação médica e psiquiátrica. Você vai registrar informações clínicas desde aquele primeiro momento, a construção de vínculo. É extremamente importante, porque o paciente com transtorno bipolar, ele é um dos que tem mais dificuldade de adesão dentre os transtornos psiquiátricos. Então, a entrevista preliminar, né, uma brincadeira aqui com o termo freudiano, mas pré-tratamento, a gente vai identificar e tem que registrar no prontuário. Qual que é o padrão e a duração dos sintomas? Esse paciente ele tem um padrão mais com irritabilidade e redução da necessidade de sono. Em geral, dura 8 dias. Já foi internado? Não foi? Qual que é a participação dos eventos estressores com relação a esses episódios? Em geral, apesar de ser um transtorno com uma carga biológica genética muito alta, ela é suscetível, né, aí entra a epigenética, a fatores estressores, desencadear a mania. Toda consulta, estratificação do risco de suicídio, perguntar ativamente, lembrar que perguntar sobre suicídio não aumenta a chance de suicídio para ninguém. Na verdade, pacientes que estão em sofrimento, o pensamento suicida sentem, na maioria das vezes, um alívio em falar disso com o médico que pergunta. Pensar no diagnóstico diferencial, se é transtorno bipolar mesmo, e identificar se presente comorbidades. A principal vai ser ansiedade disparado, mas pode ter uso de substâncias, pode ter
enfim, qualquer outro quadro envolvido, toque. Documentar quando que aquele quadro começou, né, que idade que o paciente tinha, qual contexto que ele estava. Era uma universitária de 22 anos, no terceiro ano de engenharia civil, não sei o quê. Tudo isso é importante. Então, tudo isso ser documentado. E em qual polo afetivo começou? Ela abriu já numa fase maníaca, ou então ela abriu numa depressão daquela característica bem atípica, e depois, dali 2 meses, ela foi para um quadro maníaco. Os tratamentos prévios, se já usou psicofármacos, qual a expectativa que o paciente tem com o uso de psicofármacos, porque nesse caso, igual aquele paciente, a questão dos 10 anos que demora para receber o diagnóstico. Nesses 10 anos, ele provavelmente já deve ter usado umas 3, 4 medicações diferentes que não ajudaram, então ele já tem uma expectativa ruim. Então ele já vai chegar com uma resistência que tem que ser trabalhada. Porque no transtorno bipolar, ele é mandatório o manejo farmacológico. Não tem como fazer um manejo puramente psicossocial. É o pilar base do tratamento. Claro que é importante, mas o pilar do tratamento do TAB é com psicofármacos. Então, identificar a expectativa que entra aqui o método clínico, centrado na pessoa, né? A experiência que o paciente vai ter com esse transtorno, a experiência que ele já teve com atendimentos e tratamentos prévios, que medo que ele tem de tomar aquela medicação, qual que foi a frustração que ele já teve, sempre deixando bem registrado a personalidade pré-mórbida, né? Como era aquele paciente antes do primeiro episódio. Como foi na infância, como foi na adolescência, antecedentes familiares. Tem alguém na família? Você pode, se o paciente não tem muito conhecimento do assunto, você pode perguntar de forma mais ampla, assim, tem alguém na família com problema de saúde mental, com algum transtorno mental? O paciente já é mais orientado, tem alguém com transtorno bipolar na família? Quando possível, de preferência, envolver a família na entrevista. Pode não ser na primeira, mas de preferência no segmento desse paciente. Por quê? Vai auxiliar a retirar o histórico familiar, de repente o paciente não sabe, ou não lembra, mas a esposa dele vai falar, não, você tem aquela sua tia que tem transtorno bipolar. Identificação do episódio maniforme, e aqui episódio maniforme entra por qualquer episódio que tenha cara de mania, pode ou não ser um episódio de mania, mas isso você entra depois nessa questão, mas pelo menos você registra que teve um episódio que ele agiu meio esquisito ali, que pode ser identificado com a entrevista de algum familiar. Até 50% dos casos o paciente não identifica. Uma das funções psíquicas mais acometidas no transtorno bipolar nas fases maníacas é o insight. Então, o grau de consciência que o paciente tem sobre a própria condição. Também, tendo a entrevista com a família, serve de oportunidade já para sondar o nível de entendimento que eles têm sobre o problema. Quais são as crenças, quais são os preconceitos que eles já ouviram sobre isso, qual que é a posição dessa família quanto ao tratamento medicamentoso, conversando já que a hospitalização ela é uma possibilidade virtualmente em todo paciente que tem transtorno bipolar, não é todos que vão ser internados, mas virtualmente, transtorno bipolar tem esse risco de hospitalização em algum ponto da vida, tanto que até é critério diagnóstico do DSM. E também permite que se avalie a capacidade e disponibilidade que esse familiar vai ter para servir de rede de apoio, como que ele vai poder participar do tratamento. A gente pensa assim, né, na MFC, que a família sempre adoece com o paciente não adoece sozinho, mas a família também trata o paciente, a família também participa do tratamento, assim como ela participa do adoecimento, em muitas condições, ela também vai participar do tratamento. E aí a gente já pode começar a fazer o processo de psicoeducação, que é um manejo super importante, que é fazer toda uma educação em relação com o paciente, a família, em relação ao que é o transtorno, o que se espera dele, quais são as possibilidades de apresentação, possibilidades prognósticas, opções de tratamento. Assim ajuda a empoderar o insight do paciente, mas também a deixar os familiares orientados. Como muitas vezes o insight dele está prejudicado, ele não percebe os sintomas prodrômicos de uma virada,
quando ele vai fazer a chave episódica, ele já começa a ter umas alterações que ele não vai perceber, mas o familiar já pode perceber e levar para um retorno precoce ou uma intervenção do tipo. Diagnóstico diferencial, importante, não pode se furtar incluir. Na mania, a gente tem que pensar na possibilidade de ser uma exacerbação aguda da esquizofrenia, ou a tal da PEP, primeiro episódio psicótico, psicoses orgânicas, em geral, ou também episódio psicótico induzido por substâncias, uso de drogas ou até medicamentos, e aqui lembrar principalmente dos corticosteroides. Na hipomania, a gente tem que pensar na possibilidade daquele paciente ser assim mesmo, dele ter uma personalidade mais para cima, aquelas pessoas que são extrovertidas, que têm traços de personalidade de tipo abertura, novelty seeker, né? Aquele paciente que está sempre buscando novidades, que é extrovertido naturalmente. E nos casos do humor deprimido, que a gente não conhece bem a história, pensar em possibilidades do tipo substâncias também, mas que joguem para baixo, o transtorno esquizoafetivo, que a gente não vai trazer aqui porque ele é uma porcentagem bem menor, assim, mas é um transtorno que ele não é nem depressão, nem bipolar, nem esquizofrenia. Ele é uma coisa à parte. Ou a possibilidade de um quadro de demência, principalmente naquele paciente com a idade mais avançada. Nessa primeira avaliação inicial, ali numa consulta, sugere-se pedir exames complementares, não é porque são exames de rotina, mas porque são exames para ajudar a investigar, tanto afastar quadros orgânicos, quanto para documentar. Se a gente considerar que todo paciente vai necessitar de um suporte psicofarmacológico, e todas essas medicações, elas não são nenhum passeio no parque, elas têm seus efeitos colaterais, a gente precisa de alguns exames de base para a gente ter de parâmetro depois para poder ver o que alterou, o que não alterou, como que ele era antes, ou até para ver se tem alguma contraindicação. Mandatoriamente, hemograma, exames metabólicos, tipo glicemia, jejum e perfil lipídico, função renal. Transaminases, também interessante, função tiroidiana. Esses são os esperados principais. Porque o lítio ele vai afetar muito a função tiroidiana, ácido valproico pode ser hepatotóxico, o hemograma também pode causar granulocitose, aqui no caso do ácido valproico, mas também que a Bia vai comentar dos antipsicóticos, principalmente a clozapina, e eles também podem fazer síndrome metabólica, então é bom a gente ter essa função, esse perfil lipídico, glicemia de jejum, e função renal, pensando no nosso reizinho que eu vou falar em breve, que é o lítio, que tem acometimento renal em alguns casos. Alguém quer me interromper? Eu estou falando meio assim para a gente conseguir cumprir nosso tempo, nossa meta. Mas está tudo aqui. Se alguém quiser, eu posso voltar. Ninguém se manifestar, eu vou entender que não. Então tá. Na abordagem inicial, quando a gente pegar numa fase aguda, a gente tem que fazer uma estratificação ali desse paciente, como é que ele está. Geralmente a gente, quando é a primeira avaliação, pega-se numa fase aguda. Avaliar como é que está ali na hora. Risco de suicídio, como se ele está em agitação psicomotora, se ele está tendo auto ou heteroagressividade, se ele está se machucando ou se ele está quebrando coisas ao redor dele. Se ele tem risco de exposição moral, às vezes ele não está quebrando nada, ele não está agitado, só que ele está ali falando muito rapidamente, com pensamento acelerado, e eu já vi casos, assim, por exemplo, de que comenta com você que ontem ele teve relação com pessoas em situação de rua, que ele tirou a roupa e subiu no telhado. São histórias que eu já ouvi, né, trabalhando no CAPS, que são engraçados, né, mas que podem ter isso, que é o risco de exposição moral. E que não é o paciente que vai te contar, muitas das vezes vai ser o familiar que está acompanhando. Ou sintomas psicóticos associados. Se a gente tiver comemorativos assim, a gente tem que considerar o encaminhamento para um nível de pronto atendimento. Descartado essa fase, esses fatores de risco mais agudo para urgência, a gente dá prosseguimento ao manejo ambulatorial. Aí, lembrando, durante o tratamento, geralmente eles não vão reconhecer a necessidade de tratamento, então isso tem que ser trabalhado toda a consulta, criar esse vínculo, criar essa psicoeducação, explicar o porquê do tratamento.
O objetivo do tratamento é fazer remissão dos sintomas agudos, da mania ou da depressão, mas principalmente a manutenção e prevenção a longo prazo. Eles chamam de tratamento de manutenção, mas o certo seria tratamento de profilaxia, que a ideia não é só manter o que já se alcançou, mas evitar que tenha novos episódios. O Flávio Kapczynski, um professor da Unifesp, que é uma das referências em pesquisa de transtorno bipolar no mundo, ele tem, inclusive, livros sobre o assunto, artigos. Ele esteve aqui em Londrina no passado, na Jornada Paranaense. Ele trabalha muito a questão do conceito de neuroprogressão do transtorno bipolar. A cada ciclo que o paciente faz, ciclo para cima, ciclo para baixo, esse cérebro se desgasta de forma que pode vir a ser irreversível. Então, os danos cerebrais a longo prazo de um transtorno bipolar não tratado envolve isso que ele chama de neuroprogressão. A ideia é como se a gente pegasse um elástico, basicamente, e fica puxando e soltando, puxando e soltando. O elástico volta, porque ele tem resiliência. Só que uma hora ele vai desgastar e vai arrebentar. Pensando é mais ou menos isso. Tá? Então, tratamento farmacológico como a principal modalidade terapêutica, aliança terapêutica também, abordagens psicoeducativas. Lembrar que esse transtorno de forma crônica ele pode gerar incapacidade para as atividades laborais, então ele tem um custo envolvido para o paciente, para o sistema, para a sociedade. Pacientes podem perder a autonomia por conta do estado que eles ficam, precisando de um cuidador, então sobrecarregando um terceiro, a família. Quanto mais tempo, mais avançado, mais difícil fica de tratar, esse paciente fica mais refratário, fica mais necessário entrar com polifarmácia, que acarreta em outros problemas, e piora a resposta, principalmente para o lítio, e pode ter um comprometimento das funções cognitivas. Um fluxograma, que ele é um pouco mais antigo, ele foi elaborado pelo pessoal lá da Federal do Rio Grande do Sul. Eu trouxe ele porque ele é mais parecido com a nossa realidade, em termos de escolha medicamentosa. Não é assim hoje em dia pelo CANMAT. O CANMAT é o consenso canadense, né, a força-tarefa canadense de transtornos de ansiedade e do humor, que de tempos em tempos eles lançam uma diretriz com uma série de revisões de meta-análise do que tem mais evidência para tratamento. O ideal, no mundo ideal, seria a gente sempre se guiar pelo CANMAT para prescrever. Porém, por exemplo, no transtorno depressivo, o CANMAT entra com a lurasidona, que é uma coisa que a gente não tem por LME, que é bem caro, ou então cariprazina, que é uma medicação que a gente não tem no Brasil. Então, tem essas questões que dificultam. Daí, a gente acaba lançando mão do que a gente já consegue, que a gente tem acesso. Tem o ideal, mas tem o que a gente consegue ter acesso, porque também tem evidência de funcionar. Então, se a gente tem um episódio de depressão bipolar, a gente vai estratificar. Se esse paciente já está num tratamento, considera otimizar, trocar as medicações. Se ele não está em tratamento, a gente considera pôr a quetiapina, antipsicótico atípico, olanzapina. Aqui ele é mais antigo, ele traz o uso da fluoxetina. Os protocolos mais novos já falam para não entrar com antidepressivo, mas sempre que for uma opção entrar com antidepressivo, é sempre associado a um estabilizador do humor junto. E aí as opções, caso tenha uma resposta parcial, ou não tenha resposta nenhuma. No polo hipertímico, mesma coisa. No manejo agudo, a gente vai avaliar os riscos, avaliar se aquele paciente tem capacidade de aderir, se ele está usando alguma medicação, alguma droga, avaliar sobre drogas, substâncias psicoativas e doenças clínicas que ele tenha. No caso da hipomania, a gente vai tratar da mesma forma que a mania, porque tem um risco virtual do episódio hipomaníaco evoluir para uma fase maníaca de fato. E os antipsicóticos atípicos que a gente pode lançar a mão para estabilizar de forma mais rápida que o lítio seriam aí a risperidona, a quetiapina, a olanza, a ziprasidona, que é o Geodon. E aí eu até deixei em negrito aí que essas evidências pós-CANMAT de 2018, de transtorno bipolar é de 2018 e teve uma revisão de 2023, que não mudou muita coisa. Mas eles sugerem que os antipsicóticos são superiores ao lítio e ao divalproato, ácido valproico,
no tempo de resposta clínica, considerando que a gente tem que ser, o quanto antes, estabilizar esse paciente, uma vez que ele já está em mania, a gente pode lançar mão desses antipsicóticos. A eletroconvulsoterapia é uma opção boa para pacientes refratários, independente do polo, só que tem um porém que a gente não tem muito acesso, é difícil. Em Londrina, pelo SUS, a gente tem no HU, só que não tem propriamente um fluxo. Então, é uma coisa que fica dificultada. Aqui também tem um fluxograma, vou deixar para vocês darem uma olhada depois. E aí, já caminhando para o final aqui da minha parte, em relação à manutenção e segmento, que é mais propriamente o que vai para a atenção primária. O objetivo, de novo, é a prevenção de novos episódios, fase profilática. Lembrar que a história natural dessa doença é ser episódico. Quanto mais episódios, mais sintomas entre episódios o paciente vai ter, mais risco de neuroprogressão. Sempre checar a aderência, porque é uma das principais coisas que precisa ser abordado nesse segmento. Verificar a resistência do paciente, a necessidade de tratamento, a adesão da medicação, o que ele está achando, por que ele não está aderindo, quais motivos que ele vai trazer. Sempre manter as doses das medicações dentro da faixa terapêutica, então nada de, porque está indo bem, vamos abaixar para subdose. Não, ou tira, ou mantém dose terapêutica. Quiser baixar, mas dentro de uma faixa terapêutica, beleza. Mas baixar em subdose não é uma opção. E o regime do tratamento, geralmente, você vai manter com que o paciente entrou em remissão quando ele estava no episódio agudo. Aqui vale aquela mesma máxima americana, que é a do transtorno depressivo. O que te faz bem, te mantém bem. Alguns autores vão sugerir a gente retirando, quando possível, o que é meio perfumaria, o que foi usado para dar aquela segurada mais aguda no paciente. Então, neurolépticos, antipsicóticos mais sedativos, benzodiazepínicos, antidepressivos, se possível, tentar limpar eles da prescrição. Mas se não der, mantém. Depois do diagnóstico, a gente tem a recomendação de manter o tratamento por décadas, não tem um tempo limite, não tem um tempo, assim, determinado, mas o paciente entrou em estabilidade, reavaliar periodicamente. 2 a 3 anos, na fonte que eu usei, mas isso vai de cada caso. E sempre avaliando a necessidade de manter aquelas medicações, considerando o risco-benefício e considerando o histórico do paciente. Carbonato de lítio, ele é o nosso reizinho, ele é que tem melhor custo-efetividade, tanto para episódios para cima quanto para baixo. E aí, na primeira linha, também a gente vai ter o ácido valproico, embora eles tenham colocado como opção para o polo depressivo, ele não tem tanta atuação, polo depressivo. A lamotrigina veio com a promessa de funcionar bem para a depressão bipolar, só que as revisões mostram que não tem aquela eficácia que se prometeu. A olanzapina, quetiapina, e dá para associar lítio com ácido valproico. Isso as pessoas acham que é um ou outro, mas os dois casam muito bem juntos. E aí a gente tem também a carbamazepina como uma boa opção, que a gente tem na rede, tem acesso. Aí, agora encerrando mesmo, só as 3 medicações principais. Carbonato de lítio, eu botei até uma coroazinha, porque ele é o nosso reizinho mesmo. Assim. Ele tem um mecanismo mega complexo, ele é usado desde as décadas de 50 e ninguém sabe até hoje como que ele funciona. O que a gente sabe é que ele tem uma atividade neuroprotetora gigantesca. Tem 3 mecanismos aí que supõem que seja como ele age, que é alterando o transporte de sódio no transmembrana, alterando o metabolismo de neurotransmissores, alterando sinalização intracelular sobre o segundo mensageiro, ele reduz a fosfatase, a proteína C fosfatase, enfim, ele tem uma série de mecanismos propostos. Se você pega para ler o que eles propõem, sua cabeça estoura, mas é muito interessante, acho que vale a leitura uma vez na vida. E que ele aumenta proteínas citoprotetoras, o BNTF, aumenta fatores endógenos de crescimento, fazendo uma neurogênese, uma proteção mesmo das células nervosas. Como que a gente vai usar? Para a maioria dos adultos previamente rígidos, a gente pode começar com 300 mg no D1,
No D2, já passa para 600, D3, 900, e aí vai aumentando conforme a concentração sérica. O que a gente quer no lítio? De 0,5 a 1,5, de forma geral. Na fase de manutenção, a gente quer de 0,6 a 1,2. Na fase aguda, a gente pode ter de 0,8 a 1,5 mEq litro. A litemia, ela vai sendo mais frequente no começo, até a gente achar uma dose ok. As concentrações séricas devem ser verificadas pelo menos 5 dias, depois a gente obter a dose mínima que a gente quer, por exemplo, 900 miligramas. E a amostra sempre coletada 12 horas depois da última dose tomada. Não precisa de jejum. Pode ser tomado em dose única diária, preferencialmente à noite. No caso de efeitos colaterais do trato gastrointestinal, a gente pode dividir em 2 a 3 tomadas diárias. O que a gente tem na rede é o carbonato de lítio normal, 300 miligramas pelo comprimido, mas a gente tem a opção do carbolítio XR, né? O CR, que é 450 miligramas, que tem liberação controlada, que reduz esses efeitos. Tempo de início de ação dele é de 1 a 3 semanas. Parece rápido, mas se a gente pensa num cara que está numa fase maníaca, quebrando as coisas, se expondo, tirando a roupa na rua, é muito demorado. É isso que os antipsicóticos. Quando necessária interrupção, vai retirando aos poucos. 25%, pelo menos, a cada mês. Lembrar que a excreção dele é majoritariamente por via renal. Contraindicação absoluta vai ser a alergia prévia ao lítio, arritmias ventriculares graves, bradicardia sinusal, insuficiência cardíaca e insuficiência renal grave. Relativa à desidratação, gestação. Eles sempre vão pôr a gestação, só que dos estabilizadores do humor, o lítio hoje em dia é uma das opções mais seguras para se usar na gestação. E o hipotireoidismo. Lembrar que se o hipotireoidismo estiver bem controlado, não precisa retirar o lítio. Sempre orientar a família e o paciente sobre sintomas de intoxicação. O lítio tem uma janela terapêutica estreita, então se passar daquela dose terapêutica, ele pode ter uma dose tóxica, que vai cursar com náusea e vômitos, dor abdominal, ataxia, letargia, tremor grosseiro, disartria, vertigem. Esses são os mais clássicos, que o paciente identifica e que são questão de prova também. Fator de risco é o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, sobredose do lítio, comprometimento renal, dieta hipossódica. Então, pacientes que têm indicação de dieta hipossódica por algum outro motivo têm que ajustar a dose, e a desidratação. Lembrar que acima de 4 mEq, às vezes pode ser necessário hemodiálise, no caso de intoxicação, e que os familiares têm que estar sempre atentos também aos sinais. O lítio não causa alteração da função hepática, mas daí a gente, na avaliação inicial, precisa de um hemograma, um TSH, função renal, de preferência. Mulheres na menacme, qualquer psicofármaco vai pedir ali um beta-HCG. No lítio, no entanto, embora eles tenham colocado, mais um ácido valproico. Eletro, só naqueles pacientes que são acima de 40 anos com alguma indicação prévia. De rotina, não é necessário. E após uma estabilidade da dose, a gente repete uma litemia a cada 6 meses. Esse aqui é um artigo de 2015 que eles trazem hipóteses sobre o mecanismo. Ler isso aqui é estourar a cabeça, tanto que ele é da revista Psiquiatria Molecular. Assim, então é um troço bem específico, só que vale a leitura uma vez na vida. Aí o ácido valproico, já um pouco mais passando mais rápido, ele é um derivado do ácido valérico, então ele é um primo da valeriana. E os mecanismos de ação dele vai ser basicamente reduzir a reatividade de estruturas cerebrais, de expressão e regulação da emoção, especialmente ali no sistema límbico, fazendo um aumento da síntese do GABA, uma redução da excitabilidade nos receptores NMDA, bloqueio de canal de sódio e voltagem independente e também regulação de cascata intracelular. Ele tem pouca eficácia na depressão bipolar. A indicação dele é mais na fase aguda e na profilaxia de mania. Não se ultrapassa 60 mg por quilo. Também é passível de dosar o nível de ácido valproico no sangue, embora a gente não faça muito na prática clínica. Ele é majoritariamente ligado na albumina sérica. Quanto maior a dose, maior a proporção do ácido valproico que a gente vai ter exercendo efeito.
doses baixas, tipo 500 miligramas por dia, não tem uma eficácia farmacológica. Vai ser um pouco placebo, porque ele não vai ter um ácido valproico livre, na forma livre e ativa. As formulações que a gente vai ter na rede pela farmácia municipal vai ser o Depaquene, que é a forma ativa da medicação ácido valproico mesmo, preferencialmente 2 tomadas por dia. Outras formulações que daí a gente já não vai ter, vai ser o Depakote DR, o Depakote ER, e a apresentação líquida, lembrar que ela é a que tem a menor absorção, e os níveis séricos dela podem estar 10 a 50% mais baixos do que se a gente usar o comprimido. Efeitos colaterais comuns vai ser ganho de peso, sedação, sintomas do trato gastrointestinal e tem contraindicação em hepatopatias graves e gestante. E aí sim, porque ele é teratogênico, ele é classe D. Carbamazepina é outra opção que a gente tem, estou colocando aqui porque é uma coisa que a gente às vezes acaba usando ou vendo as pessoas usarem bastante. Também é um anticonvulsivante com uso no TAB1, mais eficácia na mania, mas que a gente pode usar na depressão também. Ela é a que tem uma absorção lenta e mais errática. A carbamazepina é um problema porque ela é metabolizada pela CYP3A4 nas células, o grupo de enzimas citou como P450, só que ela é indutora da CYP3A4, 1A2, 2C9, tudo isso para dizer que ela tem uma grande ampla de interação medicamentosa. Pode fazer taquifilaxia, que é ela induzir seu próprio metabolismo, então ela vai reduzindo a sua própria concentração sérica com o tempo. Ela é contraindicada no primeiro trimestre da gestação, e nas mulheres que usam contraceptivos, ele tem bastante redução da eficácia, então tomar cuidado quanto a isso também. E a gente usa também para casos de impulsividade e uso de substâncias. E aí, dicas de quando a gente considerar fazer um matriciamento, encaminhamento. Quando a gente está em dúvida no diagnóstico, pacientes que têm aquele tratamento, mas que têm recidiva frequente, os sintomas não estão bem controlados, ali na atenção primária a gente está tendo muita dificuldade de manejar, dificuldade no manejo, porque o paciente não adere, ou porque tem contraindicações que dificultam, comorbidades significativas, gravidez e lactação, a gente pode pedir um suporte, avaliação para tratamentos que não estão disponíveis para a gente na atenção primária, é que eles botaram psicoterapia, eletroconvulsoterapia da fonte que eu tirei, isso a gente não tem nem se a gente encaminhar no CAPS. Mas medicamentos, principalmente aqueles que a gente precisa de LME, ou o receituário do CAPS, por exemplo, a risperidona, que é um antipsicótico, mas que tem boa eficácia como estabilizador de humor, mas que precisa da primeira prescrição do CAPS. Ou pacientes avaliados na emergência, que não têm indicação de internação, que foram orientados a buscar atendimento psiquiátrico, ou pacientes que recebem alta de uma internação, que foram orientados a manter o segmento ambulatorial. E aí minha parte foi essa. Muito obrigada, Rafa. Eu acho que transtorno bipolar na atenção primária, a gente tem algumas dificuldades aí grandes, né, como você frisou. E acho que o diagnóstico é uma delas, né, então acho que por isso que a gente focou um pouco nessa questão do diagnóstico, porque essa média de 10 anos sem diagnóstico é muito triste, né? O paciente ele fica caminhando, circulando, sofrendo sem esse diagnóstico. Então, é uma coisa muito importante que a gente tem que estar atento. E hoje eu estava conversando com uma colega, né? E a gente falou assim que às vezes na atenção primária, um atendimento específico em um ambulatório especializado, a pessoa vê uma fotografia. Na atenção primária, a gente vê o filme. Então, às vezes, a gente consegue ver essa pessoa ao longo do tempo e precisa pensar em transtorno afetivo bipolar. Então, se a gente não pensar nele, a gente não vai fazer o diagnóstico, né? Então, ficar bem atento em relação a isso. E outra coisa que eu achei, perder o medo do lítio, que muita gente tem medo de prescrever lítio, e a gente não precisa ter, assim, esse medo, a gente tem acesso à litemia, a gente pode começar de forma conservadora, com dose baixa, avaliar a resposta, né? Eu tive algumas experiências interessantes com lítio, que o lítio, ele não parece o nome de uma medicação psiquiátrica, né?
Eu lembro que um paciente bipolar falou assim pra mim: "Nossa, esse lítio aí é como se fosse aquele da bateria. Nossa, acho que eu tô precisando disso aí mesmo, sabe, dessa vitamina". Achei interessante a visão dele em relação ao lítio, sabe. Mas, assim, perder o medo da prescrição, eh, não tem problema, né, ir com cautela, sabendo que vai demorar a resposta, né, do tratamento, mas que a gente precisa pensar nisso. Se a gente não pensar, a gente não vai fazer o diagnóstico. E o Rafa trouxe 3 medicações aí que nós temos disponíveis na nossa Remume, que é o lítio de 300, que é o ácido valproico, a gente tem 2 dosagens dele na Remume, 250 e 500, e a carbamazepina de 200 miligramas, né. Então a gente tem opções aí para serem pensadas como estabilizador de humor. E, a gente escolheu falar sobre transtorno afetivo bipolar antes de falar de psicose, justamente por conta da mania, né. A psicose é um nome, geral, que engloba diversos tipos de transtornos, de sintomas, de sinais, e a mania que se expressa com esses sintomas psicóticos pode estar dentro dessas síndromes, né. Quando a gente fala de saúde mental na atenção primária, eu sempre gosto de pensar, assim, no nosso raciocínio clínico, não como um CID F33.4. A gente tem que fazer primeiro o diagnóstico sindrômico, né. Então é uma síndrome de ansiedade? É uma síndrome de tristeza? É uma síndrome de psicose? Então a gente tem que pensar nisso e depois ir refinando com os dados que nós já temos previamente, com o que nós vamos conseguir depois, mas acho importante a gente pensar nesse diagnóstico sindrômico na atenção primária, não só para a saúde mental, mas em especial na saúde mental, porque a gente usa a longitudinalidade ao nosso favor, né. E tentando conceituar um pouco aqui algumas coisas, isso aqui tem muita divergência na literatura, cada grupo fala de um jeito, enfim, mas eu tentei trazer de uma forma mais simples algumas definições aqui de ilusão, alucinação, pseudo-alucinação, delírio e delirium, né? Que são coisas que a gente se depara aí com muita frequência. A ilusão seria uma percepção distorcida de algo que é real e presente. Então você está vendo um computador e você entende que esse computador é um monstro, ou que o enfermeiro que está te atendendo é o lobisomem, alguma coisa nesse sentido. Então isso seria uma percepção distorcida de um objeto real e presente. Já a alucinação é uma percepção sentida, né, como se ela fosse clara e definida, de um ruído, de uma imagem, de alguma coisa sem a presença no ambiente. Então você não está achando que quem está te atendendo é o Shrek. Você está vendo alguma coisa que não está ali. E elas são mais comuns, tem alguns tipos de alucinações, né, mais comuns: auditivas, visuais, táteis, sinestésicas, gustativas, olfativas. E quando a gente pensa nessas alucinações, a gente precisa lembrar, por exemplo, de quadros depressivos graves, que às vezes a gente esquece que a depressão grave, mesmo a depressão unipolar, ela pode ter sintoma psicótico, quando não tratada, quando grave, enfim. Pode ser sinal de esquizofrenia e pode ser paciente com transtorno de humor também. Essa questão da ilusão, que eu falei que a gente distorce o objeto real, pode ser pacientes que tenham rebaixamento de nível de consciência, cansaço intenso, estafa mental. Então isso também pode acontecer. Eu lembro que no meu puerpério, por privação de sono, eu tive ilusões, mas foi um dia só e passou rápido. Mas é uma coisa que pode acontecer, né. E a pseudo-alucinação é quando o paciente ele acha que ele está tendo aquela alucinação, mas ele tem uma certa crítica. Então ele consegue pensar que talvez aquilo que ele esteja vendo realmente não seja verdade, seja alucinação. Então essa seria uma classificação de pseudo-alucinação. E aí tem a questão do delírio e do delirium, né. O delírio seria uma alteração do juízo da realidade, do que você encara do que a realidade está fazendo, né. E aí existem vários tipos de delírio, e aí esses tipos de delírio, eles vão ser mais comuns em uma patologia ou outra. Então existem os delírios de perseguição, persecutório, delírio de referência, de influência que está sendo, chip, máquina, demônio, delírio místico ou religioso, que você foi enviado por alguém e está, enfim. Delírio de ciúmes, delírios eróticos, niilistas, de culpa. Então existem vários tipos de delírio que aí eles podem ser mais comuns em uma patologia ou outra.
E o tal do delirium, que acho que é o mais fácil da gente diferenciar, que é uma síndrome cerebral orgânica, né? Ela é difusa, temporária, tem comprometimento de consciência, orientação, tempo, espaço, linguagem, e geralmente ela está relacionada a alguma questão orgânica, né? Então pode ser idoso hospitalizado, distúrbio hidroeletrolítico, distúrbio metabólico, algum tipo de infecção que vai, né, muito comum aquele quadro do idoso não fazer febre, mas está confuso, né? E aí você pode pensar em uma síndrome infecciosa, enfim. Então, rapidamente, assim, resumidamente, um pouquinho de definição. E quando eu penso assim em diagnósticos possíveis para psicose, quando a gente vai fazer esse pensamento sindrômico da psicose, a gente tem que lembrar de onde ela pode vir, de onde os sintomas psicóticos podem aparecer. E eu acho que esse é o raciocínio mais importante que a gente tem que fazer na atenção primária. Então, tudo bem, eu estou vendo uma pessoa com uma psicose, pode ser ela leve ou grave, né? Mas de onde vem isso, né? Então, acho que esse raciocínio a gente precisa fazer. É claro que o protótipo das doenças psicóticas é a esquizofrenia. Minha pretensão hoje não é, esgotar o tema esquizofrenia, porque daria um dia só sobre isso. Mas o estudo da esquizofrenia trouxe muitas coisas para nós quando a gente fala de psicose. E é um diagnóstico que precisa ser pensado. Mas ele tem critério diagnóstico para isso, ele tem uma questão de temporalidade importante. Então, não é um episódio de psicose, um surto psicótico que vai falar que a pessoa tem esquizofrenia. Então, tem várias coisas, que eu até vou trazer algumas coisinhas aqui sobre a esquizofrenia, mas ela seria, assim, a doença modelo em relação à psicose. Mas existem muitas outras, né? Então, exemplos, né? O que, que eu trouxe aqui para a gente pensar? Demências. Tem muitas demências que podem cursar com sintomas psicóticos. Algumas mais, outras menos, né? Então, demência por corpúsculo de Levi, vai ter alucinação muito forte na sua história natural da doença. Só que daí tem outras coisas envolvidas juntas, né? Então, a gente vai ter que montar mesmo essa estrutura diagnóstica no nosso raciocínio muito de forma diferente. Alguns sintomas psicóticos no próprio Alzheimer, na própria demência vascular, mais tímidos também podem estar presentes. Então, a gente precisa pensar nisso, mas aí tem que ter outros colaborativos, né? Idade, questão de atenção, de memória, enfim. Uma outra possibilidade é o delirium, que a gente sempre escreve delirium em itálico e me faz lembrar, assim, delirium é uma coisa passageira, geralmente, né? Um início mais súbito, geralmente ele regride, tem alguma coisa orgânica ali junto, então a gente também tem que pensar nesse delírio, excluir quadro infeccioso, excluir distúrbio hidroeletrolítico e metabólico, enfim. Então, o delírio também é uma possibilidade que precisa entrar nesse nosso raciocínio clínico. Existem as psicoses tóxicas, né, chamada de psicose tóxica, que pode acontecer por substância psicoativa, algumas medicações, então o Rafa falou dos corticoides, que talvez sejam os que mais têm essa capacidade de fazer, mas abuso e abstinência, né? De cocaína, por exemplo, a própria cannabis entra aqui. Então, fazer essa investigação na nossa anamnésia, uma coisa importante. Álcool, né? Pode fazer. Então, a gente precisa pensar nessas medicações e substâncias aí de uso abusivo. A psicose, ela pode ser orgânica, do ponto de vista de infecção, de doença metabólica, e aí, por isso que em alguns casos a gente vai precisar, sim, de um rastreio de exame complementar para fazer esse diagnóstico diferencial. E existem as psicoses orgânicas que vêm de doenças propriamente ditas. Então, pode ser tumor do sistema nervoso central, HIV, sífilis. Então, também vai fazer parte do nosso rastreio, esses exames para doença orgânica. Dentro da psiquiatria, digamos assim, né, mesmo, dentro do CID-10, do CID-11, do DSM, a gente tem que pensar muito em esquizofrenia e tem esse recorte de um comemorativo de sintomas e também da temporalidade, mas existem outros transtornos, né? Transtorno esquizotípico, transtorno delirante, que podem também estar envolvidos nisso e geralmente cursam com um período menor
e um pouco menos de sintomas e são menos graves, digamos assim, que a esquizofrenia também. E quando a gente fala de psicose afetiva, nós temos que pensar em principalmente 2 diagnósticos, que é a mania dentro do transtorno afetivo bipolar, que precisa ser pensado, e a depressão com sintoma psicótico. Então, a depressão ela pode ser tanto depressão bipolar quanto depressão unipolar, cursando com sintoma psicótico. E eu acho que o nosso papel é muito grande aqui, nessa psicose afetiva. Porque, às vezes, um paciente esquizofrênico, que já abriu o quadro, está há 6 meses assim, fica menos dúvida que ele está em psicose. Mas um paciente, por exemplo, com depressão uni ou bipolar, que tem a psicose, às vezes passa despercebido, às vezes ele não fala sobre delírio persecutório, às vezes ele não fala sobre alguma coisa que ele está sofrendo ali, às vezes você, enfim, existem várias situações que pode passar despercebido. E eu acho que a atenção primária é o lugar da gente ver esse tipo de queixa, qualificar a nossa anamnese e fazer esse diagnóstico e esse tratamento. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Pode falar, Rafa. Só um adendo, Bia, que é importante, que o pessoal comenta, delírio é uma coisa que é uma produção aleatória de uma doença, então a gente só vê se tem ou se não tem. Não, na verdade compensa a gente escutar aquele delírio e escutar, assim, uma escuta sem julgamento, escuta deixar falar e deixar ver aonde que aquilo vai, da onde que aquilo vem. Isso veio de algum lugar, não necessariamente fazer uma grande investigação psicanalítica, mas até de delimitar o conteúdo. Na esquizofrenia ou nas psicoses orgânicas, geralmente não vai ter uma atribuição, um conteúdo muito pré-delimitado. Mas nas depressões, uni ou bipolar, os conteúdos psicóticos delirantes comumente vão estar associados com ideias delirantes de culpa, de paciente que vai se sentir culpado, e as alucinações muito frequentemente vão estar com vozes de comando de menos-valia, falando que ele não vale nada, que ele tem que se matar. Muito, muito frequentemente esse vai ser o conteúdo, se você questionar, mas o que essa voz te fala? Então, tem bastante isso. Eu tive uma paciente com depressão unipolar, até onde eu pude acompanhá-la, e a voz que ela escutava falava para ela que ela era muito podre, que ela era muito nojenta, que ela tinha várias bactérias comendo ela por dentro, e o tempo todo assim. E o tratamento dela, quando a gente conseguiu melhorar a depressão, melhorou muito os delírios. Então, nem sempre o tratamento vai ser só com antipsicótico, né? Às vezes a gente vai precisar tratar a causa base para poder melhorar esse sintoma. E aqui eu acho que a gente precisa pensar muito na atenção primária, porque quando tem uma pessoa, né, muito fora, você sabe, aquele ali, né, tá tudo errado, tal, mas essa pessoa tinha um emprego, trabalhava e sofria muito com esses sentimentos, com essas vozes que ela escutava, e ela demorou muito para me contar isso. Então, é um papel, acho que é bem nosso, assim, de conseguir fazer esse diagnóstico e até esse manejo nesses casos, assim, que acontecem. Essa daqui é uma figurinha que fala sobre sintomas psicóticos, e aqui por que eu gostei dela? Porque ela fala um pouquinho dessas durações, né? Então, sintomas psicóticos, a partir deles, eu posso ter uma condição médica geral, pode ser delírio, pode ser secundário a alguma doença, alguns distúrbios de tireoide, HIV, sífilis, como eu falei. Uso de substâncias, pode ser episódio de humor, então pode ser depressivo, hipomaníaco, maníaco. Quando a gente tem delírios sistematizados, eu posso ter um transtorno delirante, né? E aqui embaixo já começa episódios de humor com sintomas psicóticos. No entanto, deve haver episódios de sintomas psicóticos mesmo sem os episódios de humor. Então, às vezes, aparece a psicose sem estar relacionada com mania ou com depressão, né? Pode ser um transtorno esquizoafetivo. Duração menor do que um mês, a gente pode pensar em psicose breve. Duração de 1 a 6 meses, transtorno esquizofreniforme. Duração maior que 6 meses, esquizofrenia. Tem muito essa coisa dos 6 meses aí para esquizofrenia. Como eu falei, às vezes a gente não precisa de um CID
F34 ponto tal. Mas se a gente faz o diagnóstico sindrômico, a gente já vai começar a acompanhar esse paciente de uma forma diferente, com mais cuidado, com mais atenção, e conseguir dar o suporte que ele precisa. Muitas vezes nós vamos precisar de apoio, né, das nossas referências de saúde mental, mas acho que é um start importante para a gente pensar. Em relação à esquizofrenia, eu escolhi só alguns highlights, assim, algumas coisas para a gente dar um start, assim, no nosso diagnóstico e no nosso acompanhamento, né. Então, é muito raro que a esquizofrenia seja diagnosticada no idoso, por exemplo. Então, as idades de pico de início são entre 10 e 25 anos para homens e entre 25 e 35 anos para mulheres. Esses são mais ou menos os picos, né. As mulheres têm ainda 2 possibilidades de pico para diagnóstico, mas em geral não são na terceira idade. 90% dos pacientes em tratamento de esquizofrenia têm entre 15 e 55 anos. O início da esquizofrenia antes dos 10 ou após aos 60 é um evento raro, então é importante a gente pensar em diagnósticos diferenciais. Uma coisa muito grave, muito importante, muito que chama muita atenção é a comorbidade psiquiátrica na esquizofrenia com abuso de substâncias. É assustador os números, né? Então, o álcool, esses valores mudam muito, mas assim, o mínimo de associação que se encontra é 40% de uso comórbido de álcool com quem tem esquizofrenia, e o tabaco pode chegar a 90%. Tem vários estudos falando de alguns sintomas, de melhora com o uso da nicotina, enfim. Claro que a gente não vai mandar ninguém fumar, né, mas por isso talvez que chegue a 90%, essa comorbidade, tabagismo e esquizofrenia. O suicídio ainda é a principal causa de morte prematura entre pessoas com esquizofrenia. Então, diferente de outras patologias, pode vir muito do nada dentro da esquizofrenia, então, dá menos sinais do que talvez outras patologias. Tentativas de suicídio são cometidas de 20 a 50% dos pacientes, com taxas de longo prazo de suicídio entre 10 a 13%. Então, é uma taxa muito alta, então é algo que a gente precisa pensar, fazer psicoeducação, tanto com o paciente quanto com a sua família. E até 80% dos pacientes com esquizofrenia podem ter um episódio depressivo maior em algum momento de suas vidas. E aí o tratamento também tem que ser todo pensado de acordo com a funcionalidade daquele paciente, as possibilidades que ele tem, as medicações que ele já toma, enfim. Existe uma influência genética importante e também tem uma correlação com a alta densidade populacional. Então, entende-se que estressores sociais do contexto urbano piorem essa incidência de esquizofrenia. Tem estudos de esquizofrenia na zona rural, por exemplo, como menos frequentes. Algo para a gente pensar, né? A genética sozinha não explica tudo, né? Tem muita coisa social e comunitária, enfim, que a gente não consegue muitas vezes dimensionar, mas está relacionada com as doenças em geral, né? Não só as psiquiátricas. Por ser um transtorno grave, a esquizofrenia ocupa cerca de 50% de todos os leitos de hospitais psiquiátricos e representam 16% da população psiquiátrica. Então, é 16% da população que ocupa 50% dos leitos. Então, por aí a gente já vê a gravidade do quadro. E aí eu trouxe 2 informações aqui, de neuroimagem e de hipótese neurobiológica, para ajudar a gente no raciocínio clínico do tratamento e do manejo, né. Então o que a gente tem de hipótese neurobiológica? Existem várias, enfim, é teoria da conspiração, né, mas em geral, resumindo bem, excesso de atividade dopaminérgica, e não é à toa que os principais tratamentos da esquizofrenia são antipsicóticos que vão bloquear essa atividade dopaminérgica excessiva. Excesso de serotonina, então o antidepressivo não vai ser a primeira escolha de tratamento para esquizofrenia, pode inclusive piorar. Uma degeneração seletiva no sistema neural de recompensa da norepinefrina, então mais uma monamina envolvida aí, e perda de neurônio GABAérgico no hipocampo, fazendo hiperatividade dos neurônios dopaminérgicos, já que eles fariam um balanço natural e nesses casos o paciente não vai ter.
Em relação à neuroimagem, o que a gente pode encontrar, é claro que a neuroimagem é difícil, porque ao longo do tempo, o uso das medicações pode alterar a neuroimagem, né? Mas, enfim, de forma geral, alargamento dos ventrículos, está escrito centrículos, mas é ventrículos, e uma redução volumétrica do parênquima cerebral em geral. E aí depois tem outros achados de imagem que pode vir com o passar do tempo do tratamento, mas eu resolvi resumir aqui para isso. Deixei os critérios diagnósticos do DSM-5 para esquizofrenia para consulta, né? Nós vamos mandar esses slides para vocês. Inclusive, estamos devendo o anterior, né, Rafa? A gente precisa mandar ainda, mas vai vir. E acho que muita gente já ouviu falar dos subtipos da esquizofrenia. O DSM-5 não traz mais esses subtipos, mas o CID ainda continua trazendo, que é a esquizofrenia paranoide, desorganizada, catatônica, indiferenciada e residual. Mas como é uma coisa muito amplamente estudada e conhecida e, de certa forma, didática para entender, mantive aqui essa observação. Para a esquizofrenia, existe um protocolo de tratamento, entre aspas, assim, muito simples, se a gente for pensar, né? Mas vai fazer isso na prática, né? Ver se é simples. Via de regra, a gente começa com monoterapia com antipsicótico, faz ajuste da dose, vê se o paciente tem adesão ao tratamento. Não deu certo, troca de antipsicótico a pelo menos 2 substâncias com adesão, dose e tempo adequados. Então, você tenta pelo menos 2 medicações diferentes. Se não deu certo, o fim da linha do fluxograma sempre é a clozapina, né, que é o antipsicótico para casos refratários. Existe algumas literaturas que colocam combinação de medicação, outras que não, e aí entra o eletroconvulsoterapia, como entra no final também de todas de todas não, né, mas de várias comorbidades psiquiátricas para tratamento, e aqui na esquizofrenia não é diferente, mas a gente sabe que é muito pouco feito, apesar, tem todo um tabu, enfim, mas é uma conversa para depois. Mas via de regra é isso. Tenta monoterapia, troca, não deu certo, clozapina entra na jogada, e aí a gente vai partindo. Isso aqui eu tô falando de medicamento, tá, gente? Claro que tem outras coisas que podem ajudar e ajudam muito, mas da parte medicamentosa, basicamente é isso. Antes de continuar sobre essa questão das psicoses, eu queria que a gente lembrasse assim, um pouco do CAPS-3, da nossa realidade aqui de Londrina, né? Então, o nosso CAPS-3 aqui de Londrina tem 4 serviços que funcionam naquele mesmo prédio, e um serviço é muito diferente do outro. Vou começar de baixo para cima. Então, o CAPS-3 ele tem 10 leitos de internação, geralmente é para os pacientes do CAPS mesmo, mas é um local de internação psiquiátrica. Além disso, o CAPS-3 também tem um serviço de hospital-dia. Então, dependendo do caso, é feito um plano terapêutico singular, individual, né, para aquela pessoa, e ela pode ser que seja indicado para ela um hospital-dia de 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, e ela passa lá o dia no CAPS, fazendo intervenções, grupo, psicoterapia, consulta, tem reunião familiar. Então, descompensou, por exemplo, um paciente do hospital-dia, descompensou, vai para a internação. Então, esses 2 serviços são muito ligados, o hospital-dia e a internação, e é o que geralmente eles chamam de paciente de CAPS. Paciente de CAPS geralmente são esses pacientes que têm transtorno mental mais grave, que frequentam o hospital-dia e que internam nas descompensações. Fora isso, funciona lá naquele prédio também o pronto atendimento e o ambulatório, que é o serviço que geralmente a gente conhece, e que é o serviço mais frágil. Por quê? Porque o pronto atendimento do CAPS-3 em Londrina é a única porta aberta de saúde mental da cidade, entre SUS e entre convênios. Não tem outra porta aberta, nem para convênio, nem para nada. Então, o pronto atendimento realmente é um local, uma porta aberta muito ampla. Lembrando que nesse pronto atendimento não tem exame de imagem, não tem exame laboratorial, tem um leito, vamos dizer assim, uma caminha assim lá, né? E durante a semana, de segunda a sexta, acontece o ambulatório junto com esse pronto atendimento. Então, quando um paciente nosso vai lá e não é paciente de CAPS, ele pode ser atendido nesse ambulatório, por exemplo, com retorno a 6 meses, 8 meses, 1 ano, e às vezes a gente fica, meu Deus, mas como assim meu paciente vai voltar só daqui a 1 ano? É o funcionamento possível nesse momento lá, porque o ambulatório funciona junto com o pronto atendimento,
E para transtorno mental que não é grave, a ponto de ter plano terapêutico singular, hospital dia ou internação, acaba ficando no ambulatório. Rafa, quer fazer algum comentário sobre o CAPS 3? Faz algum tempo que eu não dou plantão lá. Não, é só que o ambulatório agora deu uma separada, assim, acontece no mesmo local, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, em salas ao lado, só que agora tem um médico de ambulatório, dependendo do dia. Mas segue o PA com um plantonista, um leito, eu sou só do pronto atendimento lá. Mas esse serviço, eu acho que é basicamente isso mesmo, Bia, que você comentou. Mas acho que é importante a gente saber como é que funciona, né? Às vezes a gente olha o CAPS e acha que é tudo a mesma coisa e não é. E, por exemplo, quando eu fazia plantão de domingo de dia, eu tinha que passar visita na internação, atender o pronto atendimento, intercorrências. Então, assim, é um serviço muito sobrecarregado. A gente já comentou outras vezes que deveria ter mais CAPS 3, né, na cidade, mas só para a gente entender quais são as possibilidades, né? Isso não mudou. Isso. Perfeito. Continua, né? E eu fico pensando também que transtorno mental grave, quando tá no hospital dia, quando tem essa retaguarda de internação, é um cuidado muito especial. E às vezes, os pacientes menos graves ou até alguns moderados ficam, às vezes, meio num limbo. Então, aí eu acho que é um papel muito importante da atenção primária, né? Enfim, então vamos entrar nos antipsicóticos depois desse pensamento todo, né? A gente tem alguns critérios de escolha para antipsicótico. Resposta prévia, então se o paciente já teve alguma resposta prévia satisfatória, isso aqui é semelhante aos antidepressivos, a gente vai optar por usar esse mesmo. Perfil de efeito colateral, assim como os antidepressivos, o antipsicótico não vai agir só na dopamina, ele vai agir tem outros receptores associados, então a gente tem que conhecer o perfil farmacológico da medicação que a gente vai escolher e fazer uma escolha segura, levando em consideração as comorbidades do paciente. Preferência do paciente de posologia, de preço, de disponibilidade no SUS ou não. Qual que é o grau de adesão ao tratamento? Dentre as medicações psiquiátricas, uma das únicas opções que nós temos medicação de depósito são os antipsicóticos, né? Então a gente não tem antidepressivo de depósito, a gente não tem estabilizador de humor de depósito, mas a gente tem antipsicótico. Pode ajudar em pacientes muito refratários, né? Que aderem pouco ao tratamento. Intolerância, sintomas extrapiramidais, doenças orgânicas associadas, alteração de ciclo menstrual e amenorreia, né? Isso aqui pode mexer na dopamina, pode mexer na prolactina, então pode fazer alterações assim nas mulheres, principalmente. Em idosos, nós temos muitos antipsicóticos muito semelhantes aos tricíclicos, que têm efeitos anticolinérgicos. Então, em idoso, a gente tem que também considerar se vale a pena usar. Síndrome metabólica, tem muitos antipsicóticos que fazem síndrome metabólica, então tem que considerar a saúde da pessoa como um todo, e, em geral, é isso. Em relação à divisão dos antipsicóticos, né, tem duas clássicas, os típicos e os atípicos, e os de baixa potência e alta potência, né, antipsicótica. Os típicos são aqueles que vão ter um maior efeito nos receptores D2 da dopamina, eles vão ter mais efeitos extrapiramidais e vão ter baixo custo em geral. Os atípicos vão ter uma variedade maior de receptores, vão ter menos efeitos extrapiramidais, muitos deles vão causar síndrome metabólica, né? Por exemplo, olanzapina, essas medicações eles têm um potencial de fazer dislipidemia, obesidade, ganho de peso, mudança de glicemia considerável, então a gente também tem que levar isso em consideração, e muitos deles vão ter alto custo. Em relação à classificação de potência, são considerados de alta potência aquele que tem mais receptores D2, vão acabar fazendo mais síndrome extrapiramidal por mexer mais na dopamina e vão ter uma boa ação, uma alta ação antipsicótica. E os de baixa potência podem ter mais receptores H2 e menos D2, então vão ser mais sedativos do que propriamente ditos antipsicóticos, né? E vão causar síndrome metabólica. Então, isso é uma classificação geral. Peguei aqui na nossa Remume, né, o que a gente tem de antipsicótico para a gente trabalhar mais em cima disso. E separei por componente básico e componente especializado.
que nós temos no componente básico? Basicamente, clorpromazina e haloperidol. Então, a gente tem que conhecer bem essas duas medicações e saber quando que a gente vai usar. No componente especializado, além desses aqui, tem alguns outros que é possível conseguir pela 17ª Regional, e aí a gente vai naquela inteligência artificial do Paraná, né, PIA, Paraná, e você consulta, vê quais são os critérios, mas, de forma geral, o que a gente tem aqui na nossa Remume é a levomepromazina, a risperidona e a tioridazina, conhecido como Meleril, né? Enfim, no componente básico é clorpromazina e haloperidol que a gente tem. Além disso, outras medicações que a gente acaba conhecendo bastante, porque os pacientes que fazem uso de antipsicótico de depósito acabam fazendo aplicação, a maioria deles, na UBS, né? Então, nós temos o aldol decanoato, o haloperidol decanoato, e o zuclopentixol, o famoso Clopixol, né, que a gente chama. Então, essas são as medicações que em geral, os pacientes que fazem de depósito vão para a UBS para aplicar a medicação. E aí eu trouxe uma rapidinha, assim, sobre o haloperidol e a clorpromazina, que são os antipsicóticos que a gente mais usa. O haloperidol de 1, em geral, é o branquinho, e o de 5 é o azul. Então, muitas vezes eles falam isso, né, a cor da medicação. E a gente tem a apresentação em solução oral, gotas também, né, do haloperidol. E aí muda bastante da fábrica, então eu não trouxe foto dele. O que é importante a gente lembrar do haloperidol? Ele é um antipsicótico típico e potente. Doses maiores do que 15 miligramas de haloperidol por dia não vão ter melhor eficácia, porém vão ter muitos efeitos colaterais, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. O pico de concentração dele via oral é de 1 a 4 horas, IM é 30 minutos. Isso é importante a gente saber, porque a gente usa bastante Aldol IM, né, no controle de crise. E o decanoato é de 3 a 9 dias, né, o de depósito que a gente usa. A meia-vida dele é de 24 horas e do decanoato é 3 semanas, e ele é metabolizado em nível hepático. Para que a gente usa? Esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, demência, pode ser usado também, sempre levando em consideração dose e possibilidade de efeito extrapiramidal, já que ele age muito na dopamina. Pessoas com depressão psicótica, como eu falei, lembrar de tratar a causa, mas você pode usar por um tempo um antipsicótico para ajudar nesses sintomas da pessoa. No transtorno bipolar também pode ser usado, e no delírio também é uma medicação, talvez a mais usada aí no delírio, principalmente hiperativo, né? Às vezes o delirium hipoativo, às vezes nem é diagnosticado, né? Mas ele pode ser usado também. De contraindicação, Parkinson, depressão grave do sistema nervoso central, hipersensibilidade ao fármaco. E de efeito adverso, ele pode fazer acatesia, distonia, hipercinesia, sintoma extrapiramidal, sonolência e tremor. Então, fazer exame físico, principalmente nos idosos, antes de começar e depois que colocar o tratamento, porque realmente pode fazer todos esses efeitos adversos aí. A clorpromazina, que é o outro que a gente tem disponível no componente básico, né, é o comprimidinho laranja. Tanto de 25 quanto de 100 miligramas, em geral, são comprimidinhos laranjas. Nós temos de 25, de 100, e nós temos apresentação em gota também, da clorpromazina, né, o Ampliqtil. O gosto é ruim, mas é possível, né, para quem tem, sei lá, disfagia, é possível ser tomado em gotas, e a titulação também é mais fácil. A dose é muito variável, de 50 a 1.200 miligramas, então tem que testar. Alguns alimentos, café, cigarro e antiácido vão interferir, então, se for diluir, até tem uma recomendação assim no livro que eu vi, não dilua a clorpromazina em chá, café e nem em cerveja. Falei, nossa, né? Beleza, não vamos diluir em cerveja, então. Pico de concentração de 1 a 4 horas, meia-vida de 24 horas, também é metabolização hepática e excreção renal. A indicação, esquizofrenia, agitação ou agressividade, lembrar que tem um nível de sedação um pouquinho maior, né, do que um pouquinho não, bastante maior do que o haloperidol, transtorno bipolar como adjuvante e psicoses breves e transtornos delirantes. As contraindicações são relativas,
para quem tem convulsão, depressão do sistema nervoso central, hipersensibilidade e doença cardiovascular. Então, quanto maior a dose de clorpromazina, existe o risco de fazer alargamento QT. E os efeitos adversos da clorpromazina, eu acho que lembra muito um grupo de antidepressivos que a gente estudou, né? Sonolência, aumento de apetite, retenção urinária, constipação, tremor, xerostomia, né? Quem causa isso, né? Quem é esse Pokémon? São os tricíclicos, né? E muito disso se dá pelos receptores de histamina que ele também age, né? E lembrar que um dos efeitos adversos de dose alta é hipotensão. Então, tomar muito cuidado em idoso, porque pode fazer queda. Então, nesses casos, a opção de gota pode ser importante para a gente fazer a titulação de dose lentamente, quando for usar, né? Retomando, então, o primeiro slide daquele raciocínio clínico. O que a gente tem que pensar de tratamento medicamentoso em todas essas causas? Vamos lá. Demência. A gente vai tentar, né, tratar a causa base quando possível, retardar a progressão da demência e, em geral, a gente vai ter que colocar sintomático, né? Dos que a gente tem disponíveis no SUS é isso, né? Para nossa prescrição em atenção básica é haloperidol e clorpromazina, mas tem, por exemplo, a quetiapina, que é um antipsicótico, né, muito estudado, mais seguro para idoso, mas aí vai depender de condição financeira, enfim. Então, a demência causa base mais sintomático. No delírio, a gente sempre vai buscar a causa base também, e a gente pode lançar mão do haloperidol para tratar sintoma de forma pontual. Nas psicoses tóxicas, também buscar tratamento causa-base. É claro que dependendo da psicose, pode ser uma emergência psiquiátrica, e aí você vai ter que usar medicação IM, enfim, fazer todo aquele controle de emergência, que a gente sabe que não é nada simples, mas que é necessário. Nas psicoses orgânicas, em geral, é tratar a causa-base também. Você pode fazer um período ali de antipsicótico, mas sempre buscar tratar a causa-base. Para os transtornos psiquiátricos mais propriamente ditos, né, esquizofrenia, esquizotípico, transtorno delirante, o tratamento é mesmo com antipsicótico, e no caso da esquizofrenia, longo prazo, né, uso de antipsicótico. E nas nossas psicoses afetivas, que a gente conversou bastante, da depressão psicótica e do transtorno afetivo bipolar, né, principalmente nos episódios de mania, precisa tratar a causa base. No TAB, estabilizador de humor, depressão, antidepressivo. Você pode e deve usar um antidepressivo ali por alguma fase ou para potencializar o tratamento, mas precisa tratar a causa base, senão a gente não vai conseguir melhorar esse quadro. Mais uma vez, isso aqui é tratamento medicamentoso, né? Claro que existem outras possibilidades, mas a gente, né, optou por focar um pouquinho nesse momento em tratamento medicamentoso. Na APS, resumindo então, longitudinalidade, lembrar desse diagnóstico sindrômico, de olhar as pessoas ao longo do tempo, de fazer primeiro um diagnóstico sindrômico para depois a gente afunilar, né, o que está acontecendo. As emergências psiquiátricas, então as crises psicóticas em geral, são um desafio de manejo e é um desafio da rede inteira, né? É desafio para onde vai esse paciente, onde ele vai ser internado, onde ele vai ser acompanhado, é um desafio da rede mesmo. E existem algumas coisas que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer, o clássico é fazer o Aldol e o Fenergan, né? O famoso FH, intramuscular. Até o diazepam pode ser feito, né? Dependendo da intensidade da agitação. Mas o haloperidol é uma medicação muito segura para a gente fazer, e ele pode ser feito até de 30 em 30 minutos, nesses casos que a gente consegue, né, fazer alguma coisa IM no paciente. Em geral, exige uma equipe preparada, a gente sabe que isso não é fácil. E lembrar que os pacientes graves, em geral, por exemplo, um transtorno bipolar grave, um esquizofrênico grave, eles estão no CAPS 3, no hospital dia. Mas os leves estão por aí. E a gente precisa diagnosticar, e é um desafio diagnóstico, e é um papel da atenção primária. O moderado fica no limbo, né? Alguns moderados estão lá no CAPS, outros estão na APS, mas a gente não consegue ainda cuidar deles da forma com que eles mereceriam, enfim. E eu queria lembrar novamente da estratificação de risco em saúde mental, aquele instrumento do César Paraná, que ele mostra que a partir do risco moderado, a gente precisa pelo menos de uma avaliação do CAPS. Então, isso pode ajudar a gente na atenção primária nesse fluxo
dos pacientes de saúde mental que tenha transtornos graves, moderados, psicóticos, bipolaridade, enfim. Então, a estratificação de risco pode nos ajudar. Bom, acho que era isso. Agradecemos muito. Vou passar a palavra para o Rafa, caso ele queira fazer algum comentário final. E se vocês quiserem sugerir algum tema, a gente não tem outros encontros preparados, mas se tiver algum outro tema que vocês queiram que a gente converse, a gente pode planejar isso. E acho que é isso. Rafa, te passo a palavra e daí a gente abre para dúvidas se tiver. Só lembrar que a prescrição e efeitos colaterais, a gente tem que pensar na fisiologia das coisas, né? Assim, uma coisa básica, mas que faz sentido. Nos antipsicóticos, a gente tem nas vias dopaminérgicas 4 essenciais, que é a mesolímbica, a mesocortical, tuberoinfundibular e a nigrostriatal. Cada uma delas vai explicar o perfil de efeitos, então a gente quer basicamente pegar as vias mesolímbica e mesocortical, que está ligado com os sintomas positivos e negativos, mas a gente não seleciona qual via a gente quer, então acaba pegando a tuberoinfundibular, sempre um palavrão falar isso, que pode aumentar a prolactina, causar galactorreia, uma coisa muito comum com a risperidona, por exemplo, e a nigrostriatal, que está relacionada com o sistema extrapiramidal, então os tremores em si, é por conta disso, a gente não seleciona a via. Outra coisa do ácido valproico, lembrar que ele vem em 50 comprimidos a dispensação, então a gente botar na receita, não botar 60, que às vezes a farmácia fica, enfim, devolve, já aconteceu comigo, é raro, mas... E um tema que a gente pode conversar aí mais para frente é sobre sono, né? É uma coisa que aparece bastante na PS, não sei, uma sugestão. Transtorno alimentar também é uma coisa sindrômica, assim, que aparece. Mas se alguém tiver mais alguma sugestão, pode falar aí com a gente. Se alguém tiver alguma dúvida também, a gente está à disposição. E lembrem de assinar a lista de presença. Tem 2 pessoas que não assinaram, a gente não sabe quem é, porque a gente está controlando só as quantidades. Mas se alguém não assinou, por favor, façam isso. Risperidona com paciente do CAPS, receita do CAPS, pode pegar lá. Com receita da atenção primária não pode. Se você for lá no PCDT não, lá naquele site da inteligência artificial da 17ª regional, vai ter os critérios certinho. Ele coloca uma coisa lá na risperidona que médico com experiência em saúde mental pode prescrever. Uma vez eu consegui. Fiz um relatório e consegui, mas via de regra não está disponível. Eu vou deixar o link aqui da consulta de medicamentos para quem quiser. Tem vários aqui, né, que não estão na nossa Remume e que é possível pegar lá. Ariane, Sônia, Thaís, UBS Padovani, muito obrigada pelas considerações.